Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de novembro de 2024, são 10 horas da manhã. Novos estudos que explicam o que pretendia Francisco Luiz, o ultrabolsonarista tio França, ao atacar o tribunal em 13 de novembro. O homem-bomba pretendia se suicidar, atacar Moraes, ficar famoso ou tudo isso junto. Enquanto a ex-mulher dele agoniza no hospital com 100% do corpo queimado, peritos da Polícia Federal desmentem fake news bolsonarista de que tio França morreu com tiro da segurança do STF. Mas o que pretendia de fato o homem que afetou a rotina histórica de ministros do STF, que agora vão abolir temporariamente a entrada por escada de fácil acesso ao público e adotar medidas extremas de segurança? Polícia Federal e estudiosos como o neurocientista Paulo Sérgio de Camargo dizem que tio França atuou como copycat. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, com 100% do corpo queimado após incêndio na casa de tio França no último domingo, Daiane Dias segue na UTI, estado de saúde é gravíssimo. Segundo o irmão dela, ela respira com a ajuda de aparelhos. Peritos da PF descartam tiro em homem-bomba no STF e sugerem que tio França queria efeito dominó. Nós vamos entender o que é esse efeito dominó através da pesquisa de um neurocientista que trabalhou junto com a PF. O laudo de 60 páginas, subscrito por 3 peritos criminais federais, exclui possibilidade de que Francisco Vanderlei Luiz tenha sido atingido por disparo de arma de fogo na noite do dia 13, como andam dizendo os bolsonaristas, e quando ele tentou destruir a estátua da Justiça na Praça dos Três Poderes. O documento sinaliza que ele usava camisa, indicando que sua própria morte não seria um ato isolado. Não seria. O Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal concluiu que o catarinense Francisco Vanderlei Luiz morreu no dia 13, em frente ao STF, após detonar uma bomba encostada na própria cabeça. O bolsonarista segurou o artefato com a mão direita e o pressionou junto ao próprio rosto. Foi descartada qualquer possibilidade de Francisco ter sido alvejado por tiros. Os peritos ainda sinalizaram, com base nas roupas dele, um caminho a ser percorrido pelos investigadores. Eles consideram que para o bolsonarista sua morte não seria um ato isolado, mas desencadearia uma série de eventos. Seria um gatilho de um efeito dominó que levaria a um todo maior. O relatório foi assinado pelos peritos Hugo Oliveira de Figueiredo Cavalcante, Marcelo Souza Custódio e Francisco Helder Almeida Santos. Eles coletaram amostras de sangue e urina para exames toxicológicos e elas serão encaminhadas para o laboratório da Polícia Civil do Distrito Federal para verificar se tio França estava sob influência de alguma substância psicoativa. Segundo a Polícia Federal, a explosão causada pela bomba que tio França segurava causou múltiplas fraturas com ampla destruição das partes moles, amputação, fragmentação de dedos, ossos. O bolsonarista morreu após tentar o ataque à bomba na Praça dos Três Poderes. No que restou do seu rosto foi verificada uma queimadura peculiar com a característica de lesão de assinatura, quando a lesão guarda o desenho do instrumento que a produziu. Os peritos dizem que a marca foi muito provavelmente causada por um fragmento de bomba, sendo compatível com o bocal de um isqueiro. A perícia descartou qualquer possibilidade de o França ter sido alvejado por tiros. A causa da morte foi registrada como morte violenta por traumatismo crânioencefálico. Muito bem. O plano dele afetou a rotina histórica de ministros do STF. Os magistrados vão abolir temporariamente a entrada para uma entrada de fácil acesso e vão ter que adotar medidas extremas de segurança, não é? É uma situação extremamente assustadora no nosso país, coisas que não existiam antes de colocarem
essa gente no poder, no controle da República por 4 anos. Mas o fato é que o caso do Homem-Bomba é algo conhecido como copycat. Vamos entender. Francisco Vanderlei morreu ao se explodir em frente ao STF e após fazer isso, houve uma investigação sobre por que ele agiu daquele jeito e especialistas explicam o caso de Francisco Vanderlei, que ficou conhecido como Homem-Bomba, e se o incidente pode gerar precedentes para o efeito copycat, que é a tendência estudada por profissionais da criminologia que ocorre quando um criminoso imita a conduta de outro. Francisco Vanderlei, o tio Francis, usou bombas improvisadas fabricadas com materiais semelhantes dos usados em fogos de artifício para o ataque à Praça dos Três Poderes. De acordo com informações preliminares das investigações policiais, o objetivo era destruir a Estátua da Justiça, invadir o plenário da Corte e assassinar Alexandre Moraes. O neurocientista Paulo Sérgio de Camargo conta que quem atua como copycat deseja se igualar ou superar a fama e a importância daquele a quem imita, e teoricamente afirma que esse modus operandi pode ser repetido. Todavia, no caso de Francisco, como tudo deu errado, os imitadores provavelmente não vão observar maiores ganhos em imitá-lo. Por isso é importante, e tem sido importante, que não se idealize, não se faça qualquer tipo de comentário público sobre esse homem que possa fazer com que ele seja visto como um herói ou coisa parecida. O profissional ele é neurocientista, o profissional conta que diversos fatores levam uma pessoa a reproduzir atos violentos. A imitação pode ter um cunho ideológico ou religioso, no caso desse homem, os dois, né? Que é a base do bolsonarismo, ideologia aliada à religião e política. Pode também ser simples vingança de injustiça, que não é o caso porque ele não tinha nenhuma relação pessoal com Alexandre Moraes. O neurocientista não descarta a existência de distúrbios mentais de vários tipos, e como de gente que a gente viu durante a campanha eleitoral rezando para pneu, apontando o celular para o céu para chamar os ETs para impedirem a posse de Lula e outras loucuras que o bolsonarismo desencadeou. É prematuro julgar de imediato, sem avaliações profundas, os atos. O pior dos juízos é julgar os fatos ocorridos com as nossas crenças, mas ainda no calor dos acontecimentos. Então a polícia quer evitar achismo. O psicanalista Gabriel Irata aponta impacto de influenciadores do ódio no ato de Francisco. Ele exemplifica o tipo de inspiração. Pessoas que estão ou estiverem em um cargo de alta representatividade de poder, como os cargos políticos e lideranças empresariais, estimulam o negacionismo científico, as fake news e a violência desmedida contra os valores democráticos, assim como vimos no 8 de janeiro. Ou seja, é um recado direto sobre Bolsonaro e a turma dele. A psicóloga e fundadora do grupo Reinserir, Natália Silva, afirmou que o caso de Francisco Vanderlei estaria atrelado a um pensamento movido ao discurso de ódio e pelo desejo de se tornar alguém relevante dentro do seu espectro político, ou seja, no bolsonarismo. Ela lembra que o autor lançou candidatura para vereador, mas não teve sucesso, e isso pode ter contribuído, inclusive, para as ações dele, né? Ele ficou frustrado com a não eleição e queria ser importante dentro do bolsonarismo. A radicalização muitas vezes vem da nossa necessidade humana de se sentir pertencente a algo ou a algum grupo. Quanto mais adentramos nas ideias daquele grupo em que nos inserimos, mais nos envolvemos de forma integral. Isso pode naturalmente escalonar das ideias para uma organização prática, afirma a psicóloga. Uma pessoa com baixa autoestima, insegura e adepta de discursos conspiracionistas acaba se tornando alguém mais suscetível a essa radicalização contra o sistema. Hoje a gente vive uma época em que discursos da conspiração, teorias da conspiração, afetam todo o espectro político, esquerda, direita, centro, todo mundo fazendo teorias, criando teorias dentro da própria cabeça e tratando essas teorias como verdade. Não se tem hoje
alguém que adota uma teoria conspiratória com base em evidências sólidas, algo assim. Não, as pessoas formulam dentro da sua cachola alguma tese, seja lá qual for, e passam a acreditar nessa tese, inclusive tentar vendê-la e agir movidos por ela, né? De acordo com o profissional, sinais que mostravam o plano de Francisco, como as mensagens que ele postava nas redes sociais, são possíveis medos, angústias, dúvidas e inseguranças que podem desencadear em manifestações públicas, sobretudo o que machuca de alguma forma. Esse tipo de alerta do atual caso pode indicar também a necessidade de uma validação do grupo, não é? Dentro desse grupo, desse nicho. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.